segunda parte do Moeda ao Ar. Voltamos a analisar a atualidade, António, e tivemos a notícia de que o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol manteve o clube do Dragão na Taça da Liga. Acaba por ser uma notícia esperada depois daquela primeira decisão, ou de alguma forma, e já vou perceber também a opinião do Ernesto e do Horácio, acaba por ser uma surpresa? Era uma decisão perfeitamente esperada, depois da clareza com que a Comissão Disciplinar, não é? Julgo que a Comissão Disciplinar da Federação enquadrou o assunto, portanto, os jogos, os jogadores teriam sido punidos ou tinham sido punidos pela Liga com base no regulamento que não se aplicava. Portanto, depois da clareza da decisão do Conselho Disciplinar da Federação, não esperava outra decisão do Conselho de Justiça e, portanto, julgo que, ao fim e ao cabo, a questão ficou clarificada e fez-se justiça. E, mais uma vez, se prova que não é na comunicação social que estes assuntos são discutidos, embora muitos gostem de, portanto, os discutir apenas e só na comunicação social, fora de todo o enquadramento legal. E acho que foi mais uma derrota para o jornal A Bola, que em altas páginas, que em grandes letras e ainda logo na primeira página, profetizava a saída do Porto aliás, como costuma acontecer, portanto, da Taça da Liga. De facto, não se verificou. Mais uma vez, portanto, como aconteceu quando esse jornal fez uma campanha para o Porto não participar na Champions, mais uma vez verificou que não tinha razão e que, de facto, é perigoso um jornal aventurar-se por interpretações pessoais e de interesse próprio de determinados regulamentos. Acho que é mau, não credibilizar a informação. E a informação, em primeiro lugar, tem que ser credível, porque isso é que a torna uma atividade digna. Horácio, foi com base e segundo aquilo que saiu nas notícias no artigo 13, o anexo 5º, que, entre outras coisas, ou a principal conclusão, diz que a utilização de jogadores nas equipas B principais não se pode aplicar, isto a questão das 72 horas, não se pode aplicar à taça da Liga, e por isso é que o Futebol Clube Porto acabou por continuar na competição e ter aqui o aval. O argumentário jurídico acho que não vale a pena discutir, como é evidente, está argumentado. Eu diria duas coisas. Acho que, sem qualquer ironia, acho que o Futebol Clube Porto tem um excelente departamento jurídico. Reconheço isso, aliás, nós reconhecemos isso. Porto nunca perdeu nenhuma destes, digamos, conflitos que foram iniciados, dando quase toda a gente à partida como perdido. Não é a primeira vez, confesso que não me lembro de nenhum exemplo, mas é meramente por não me lembrar, porque eles existem. E, de facto, ficámos espantados com o talento e, de facto, a competência do Departamento Jurídico do Porto, porque volta a uma situação que era inegável e que, à partida, fez com que o próprio jornal A Bola desse como garantido que o Porto ia sair. Não estou a dizer que há nenhuma situação, nada a ser irónico. E logo quando isto aconteceu, aquele silêncio do Futebol Clube do Porto, eu disse logo, o Departamento Jurídico do Futebol Clube do Porto é muito bom e vai dar a volta a isto. E deu. Agora, é evidente, também fico, enfim, não direi satisfeito, mas aqui com alguma ironia, o Futebol Clube do Porto está neste momento o principal candidato a ganhar aquela taça que, segundo o seu presidente, foi criada para o Benfica ganhar qualquer coisa, não é? Ou seja, o Porto, se calhar este ano, para ganhar qualquer coisa, teve que ter um excelente departamento jurídico para ganhar a taça, porque se calhar a equipa não a ganhava. Não sei, isso é futebol. Agora, só para terminar também, aproveitar para dizer o seguinte. Não é um excelente departamento jurídico do Futebol Clube do Porto, que de facto é. Claro que é um mau departamento jurídico de quem levantou a questão. Agora, aí é que está. Porque, de facto, o Porto esteve bem. Agora, esses pseudo-departamentos jurídicos que levantam questões sem pés nem cabeça é que estiveram mal. Agora, eu queria só para terminar, enfim, isto tem a ver com este ponto e com o ponto anterior, e eu deixo aqui esta alerta, porque já aqui neste programa há algum tempo atrás, por causa sempre das arbitragens, e do Presidente do Futebol Clube do Porto ter dito algures no tempo que só os estúpidos é que falam de arbitragem, eu também queria deixar aqui já um alerta que vamos comentar seguramente nos próximos jogos se o Benfica continuar à frente. Vamos seguramente reparar no aumento digamos, da espiral, como está agora na moda, da agressividade verbal, vinda do Futebol Clube do Porto.
Portanto, não tem nada de mais, mas normalmente acontece, quando o Benfica passa para a frente, começa a agressividade verbal e vamos assistir seguramente ao Presidente do Futebol Clube do Porto a fazer os seus passeios pelas casas do Futebol Clube do Porto, agredindo o Benfica, suspeitando todos, vai ter que carimbar o campeonato, porque o Futebol Clube do Porto carimba sempre os campeonatos, era o campeonato dos túneis, o ano passado já não me lembro, porque o ganhou não deu tanta importância, portanto este ano vai ter que, não se esqueça disto, vai ter que aparecer um carimbo qualquer para este campeonato. Não sabemos qual é, e da parte do próprio treinador, a partir de agora a agressividade em direção à arbitragem vai acontecer. Eu deixo aqui este aviso só para depois repararmos se é verdade ou se não é. Eu só para terminar só peço uma coisa, eu espero que o Presidente do Benfica não responda nem uma única vez e faça um total silêncio em relação a esta matéria. Ernesto. De facto, os benfiquistas não conseguem viver sem lançar suspeições sobre suspensões. Isso é lamentável. Nós já falamos aqui nesse tema. Há sempre duas formas de ver esta questão. Uma delas é, de facto, uma das partes que quis ganhar na Secretaria. De facto, e eu acho que os jogos se ganham dentro do campo, não se ganham na Secretaria. E há aqui duas vertentes, a vertente jurídica e a vertente esportiva. Já falámos aqui nisso. A vertente esportiva é que esta disposição foi criada para defender o atleta. Portanto, para evitar abusos na utilização dos atletas. Isso aplica-se na Liga Zone Sagres como em qualquer outra competição. Agora, há a vertente jurídica. A vertente jurídica diz assim, sim senhor, mas isso não estava coberta, essa proteção do jogador não estava coberta no regulamento desta competição que estamos a falar, que é a Taça da Liga. Ponto final, parágrafo. Portanto, para mim, numa visão meramente de defesa do atleta, acho que as 72 horas tinham que ser cumpridas. Mas esta parte do regulamento de não implicar a Taça da Liga não estava clara? Isso agora é a vertente jurídica, é de facto a habilidade jurídica a utilizar, dizer, sim senhor, nós até posso estar de acordo consigo com a vertente desportiva, dizer que é a proteção do jogador, mas nesta competição não se aplica, ponto final, parágrafo, portanto... Mas não era só, não era só a proteção do jogador. Vamos ver, o regulamento que foi invocado pela Liga era o da participação dos clubes da Primeira Liga nos jogos da Segunda Liga. E tinha apenas a ver e só com isso, não tinha a ver com outras provas. Portanto, é evidente que pode haver uma cláusula de proteção do atleta geral, mas essa cláusula de proteção do atleta só estava incerta no regulamento de participação dos clubes da Primeira Liga nos jogos das equipas B, na Segunda Liga. Foi por via de uma omissão, era muito específico. Que os juristas foram, não foi por via de uma regra geral da proteção do atleta. E, portanto, a vertente jurídica pouco há a dizer. Pouco há a dizer. Agora, o que eu acho... é de facto os clubes que não ganham dentro do campo depois querem ganhar na Secretaria, assim como acho muito mal a aliança que houve de facto para eliminar o Porto há uns tempos das competições europeias. Portanto, sobre isso acho que sou consistente, não é? Como estou, enfim, contra o próprio Vitória de Setúbal que quis a toda a força ganhar na Secretaria uma prova que de facto não ganhou no campo. Olhando para o Sporting, Ernesto, e para, mais uma vez, a crise, neste caso vamos destacar a crise financeira do clube, com um passivo nesta altura global de 260 milhões de euros, poderá precisar de um apoio financeiro especial que pode afastar a equipa das competições europeias nos próximos anos, o que poderá ser um sinal grave para o clube. Voltamos outra vez à vertente jurídica, porque de facto na UEFA também há muita coisa que tem que ser corrigida, não é? Quer dizer, se aparecer um indiano, um chinês ou um árabe a pôr dinheiro num clube de futebol assim às pasadas, não acontece nada. Se um clube recorrer a um plano especial de recuperação, já pode acontecer. Que já não é uma reestruturação. Exatamente. Portanto, aguardemos, vamos ver, vai sair destas eleições de sábado uma nova direção, um novo conselho diretivo, vamos ver que via é que vão optar para a estruturação financeira do Sporting. Porque depende disso, não é? Se seguir uma via do investidor, se ceder as próprias dívidas a qualquer outro veículo financeiro, há várias saídas para que não possa entrar em conflito com os regulamentos do Fair Play da UEFA. António, as notícias dão conta que o BCP é o maior credor de Sporting, um montante de cerca de 125 milhões de euros e que deverá também estar a exercer alguma pressão para que não haja propriamente uma nova reestruturação de dívida, mas sim este apoio financeiro especial como é
avançado. Eu sobre esse assunto, por razões profissionais, não me posso pronunciar. No entanto, sobre toda esta questão do Sporting, dadas as dificuldades financeiras que tem, eu julgo que os sportinguistas, e digo isto sem qualquer assinto, mas é realmente aquilo que eu de facto sinto, e pode vir a acontecer perfeitamente ao Porto e ao Benfica, portanto aos grandes clubes, mas neste caso acho que o Sporting vai passar por uns tempos em que terá que, como é que eu ia dizer, diminuir, portanto, as suas ambições. Porque com proteção dos credores, com reestruturações financeiras ou sem reestruturações financeiras, o Sporting terá necessariamente, para sobreviver, que ficar, portanto, num patamar mais baixo. E tem que adequar os custos às receitas previsíveis que tem. Como o Sporting neste momento, portanto, por um período de 2 ou 3 anos, ou seja, aquele que for, não pode almejar, porque é completamente impossível, às receitas que tem o Porto e o Benfica, tem que adequar a sua estrutura de custos às receitas que tem. E como as receitas que tem são cerca de metade ou inferiores às que tem o Porto e o Benfica, portanto não pode ter uma equipa com toda a certeza tão competitiva. Eu julgo que isso é uma consequência, portanto, de tudo isto para com o Sporting. Se o Sporting conseguir, portanto, uma reestruturação de toda a sua dívida, pois é evidente que as direções ficarão muito mais descansadas e poderá gerir-se, portanto, de uma forma consistente no médio prazo. Se não conseguir, bom, vão ser momentos contínuos de agitação. O que não quer dizer que se o Benfica e o Porto, que vivem, sobretudo, das vendas de jogadores e conseguem, portanto, esse plus, esse encaixe de vendas de jogadores, o não conseguirem durante 2 ou 3 anos seguidos, muda logo o cenário completamente. O cenário fica igual ao do Sporting. Não, vamos lá ver. A questão de fundo é esta. O António, o que diz, e eu aí não concordo, é que põe o primado da gestão financeira à frente da gestão desportiva. Eu não acho que seja assim, muito sinceramente, porque o que aconteceu, e nesta última época, é que o Sporting atirou dinheiro ao problema. Tem um problema e atirou dinheiro. Não sei, atirar dinheiro aos problemas não resolve problemas nenhum. E foi o que fez. Fez um investimento muito grande em jogadores, e importou 19 jogadores de uma vez, acabou com os jovens que faziam parte da equipa e, portanto, os resultados não são bons, estão à vista, são estes que nós conhecemos. Agora, aquilo que me parece mais importante, de facto, da nova direção, é a gestão desportiva. E é que o Sporting fracassou. E atrás da gestão desportiva vem o fracasso financeiro. Portanto, o Sporting, e aliás nós temos 2 ou 3 exemplos bons, até no nosso campeonato, não precisamos ir à procura dos campeonatos ingleses nem nada, temos o Braga, temos o Paços de Ferreira, temos o Rio Ave, que com uma boa gestão desportiva, com alguma felicidade também, estão agora a ter resultados financeiros. O Braga não passou primeiro por investir muito numa equipa de futebol e depois tirar resultados. Não, foi com uma excelente gestão desportiva, passaram por lá o Jesus, passou por lá o Josualdo Ferreira, passou por lá o Domingos Paciência, e essa boa gestão desportiva condiciona, de facto, os resultados financeiros. O que o Sporting tem tido é que tem tido uma má gestão desportiva. É verdade, mas isso não permite ganhar campeonatos. O Braga não ganha campeonatos, o Rio Ave não ganha campeonatos, o Paços de Ferreira não ganha o campeonato. Quando eu digo que o Sporting desce de patamar, é que durante 2 ou 3 anos os sócios vão, a não ser que por circunstâncias fortuitas, ter que deixar de pensar em ganhar o campeonato, porque uma coisa é ter uma equipa e formá-la a partir, digamos, das escolas, dos juniores, etc. E, portanto, ao fim de 2, 3 anos, 4, pode chegar a grandes patamares, a patamares elevados. Outra coisa é ter equipas com estrelas europeias, como neste momento o Porto e o Benfica têm, não é? Com equipas muito mais baratas que esta atual, o Sporting ficou 4 vezes seguidas em segundo lugar e só não ganhou pelo menos um campeonato por questões alheias ao próprio Sporting. Mas o Sporting só não estará em crise se ganhar o campeonato, porque se ficar em segundo, terceiro lugar, como o Porto fica em crise, Horácio, e o Benfica também. No meio de toda esta crise, chegamos a ter notícias de que o Godinho Lopes poderia até vender jogadores para pagar salários.
Sim, isso parece-me que foi uma notícia que vem na imprensa, não sei, eu sinceramente não sei como é que consegue vender nesta altura, provavelmente será a prazo, como é evidente, o dinheiro entra agora e os jogadores saem no final da época. Mas isso também já, nota-se as dificuldades de tesouraria do Sporting, não é? Deve estar zerada. Aliás, o retrato que eu já vi mais bem feito da situação do Sporting foi feita por um dos seus candidatos nestas eleições e enfim, potencial presidente a partir do próximo domingo, o José Conceiro, dizia de uma forma muito simples, sem grandes entendimentos financeiros, que se o Sporting visse, por exemplo, até perdoada toda a sua dívida completamente perdoada, no dia a seguir entrava imediatamente em déficit porque o desequilíbrio entre custos e proveitos continua grande e, portanto, este ajustamento é fundamental. De certa forma, eu iria repetir o que disseram os meus colegas, estamos mais ou menos de acordo, eu só queria deixar aqui um alerta de algumas coisas que tenho lido na imprensa e que me deixam um bocadinho espantado, gostava acima de tudo perceber. Por exemplo, o Sporting, que está e volta a apostar outra vez nas camadas jovens, tem algumas situações que não acontecem no Porto nem no Benfica e eu gostava de perceber porquê. Isto não tem nenhum aspecto crítico nem nada. Por exemplo, fala-se nos jovens do Sporting, que de facto é uma boa escola, tem bons jogadores, eles estão a aparecer. Mas o Sporting está a encontrar, e sinceramente gostava de perceber porquê, está a encontrar alguma dificuldade naquela fase de passagem em séniores e da renovação para contrato profissional. Está a ter imensa dificuldade em segurar alguns jogadores. Por exemplo, não é reconhecido até agora que o Benfica ou o Porto tenham perdido algumas das suas estrelas na passagem para séniores. O Sporting já perdeu o Pedro Mendes, um excelente defesa central, que na altura de passar à equipa principal foi embora para a Itália, não é? E as negociações com grandes jogadores jovens, como estamos agora a dar por eles, não é? O Zezinho, o Bruma, acho que o Bruma já renovou, mas há imensa pressão sobre a possibilidade deles renovarem ou não. É evidente que os jogadores mudam de empresários, já sabemos que tem a ver com os empresários, que a partir daí têm outras ambições, prometem-lhes outras coisas e naquela idade desequilibram um pouco os jogadores. Mas também é verdade que eu não tenho visto isto, quer no Benfica, quer no Sporting. Ou seja, o Sporting nesta aposta na juventude, e que faz muito bem, porque a sua academia é bastante reconhecida, ainda tem esta travessia complicadíssima e que eu não consigo sinceramente perceber. Estamos outra vez... Estamos sem tempo mesmo. Estamos outra vez na gestão desportiva. De facto, trata-se de gestão desportiva. Notas finais, Horácio. Então vou ser muito rapidamente, rápido. Apenas uma, o facto do Porto e do Benfica terem jogado ambos com 11 jogadores estrangeiros quando os 11 entraram em campo e numa semana em que nos estamos a aproximar de 2 jogos da seleção, isto está a pensar, porque depois, naturalmente, não temos jogadores de qualidade para confiar. António? Factos positivos, o Barcelona-Milão, um grande espetáculo de futebol. O facto do Conselho de Justiça da Federação ter dado razão ao Futebol Clube do Porto, portanto, na Taça da Liga, o Porto ganhou no terreno e ganhou também, portanto, na Justiça Desportiva. Facto negativo, a violência que voltou a assomar, portanto, junto de alguns recintos de futebol. É um facto positivo, um negativo e uma curiosidade. Facto positivo, de facto, o Vitória de Guimarães ganhou a Taça de Portugal em basquetebol, a modalidade que eu pratiquei, e acho que isso é de facto positivo. Negativo, contra o Benfica, exatamente. Está sozinho na competição. Essa é que é a notícia. Que está sozinho na competição. Não tem o Sporting, nem tem o Porto. O facto negativo, de facto, foi o ataque ao núcleo sportinguista de Braga, na Praça Camilo Castelo Branco, onde cerca de 20 sportinguistas foram atacados por 50, não faz sentido nenhum, de facto, isso é para reprovar. E uma curiosidade é que a Sara Moreira, a campeã europeia dos 3.000 metros, ficou em 10º lugar na meia maratona de Nova Iorque, porque aos 11 km saiu da corrida para ir à casa de banho e perdeu o contacto com as primeiras. Está feita a curiosidade. Meus senhores, muito obrigado. Voltamos a marcar encontros para daqui a 8 dias. Quanto a si, tenha uma ótima semana.